Olá, meu amigo, minha amiga, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Eu espero que você esteja muito bem e espero que depois de assistir essa live ainda fique melhor, porque o seu coração possa se encher de mais esperança, uma vez que o objetivo desta palestra é trazer esclarecimento, trazer iluminação e trazer uma esperança para um futuro, e de preferência que seja um futuro mais próximo possível. Pois bem, nós sabemos que temos habituados, já ouvi muitos cristãos, muitos pregadores e o povo em geral, que Deus está no controle de todas as coisas. Geralmente o cristão fala: Deus está no comando, Deus está no controle. Todavia, quando nós observamos o curso de toda a história humana, é uma história de derramamento de sangue, de muita tristeza, muita tragédia, muita guerra. E muitas vezes, quase sempre, o sangue derramado e as injustiças sofridas sempre tem tendido mais para o lado daqueles que acreditam em Deus, daqueles que procuraram viver com justiça, com honestidade, com sinceridade. As pessoas boas, resumindo, foram as pessoas que mais foram penalizadas ao longo de toda a história, vivendo neste mundo. Se Deus está no comando, se Deus está no controle, como que tantas tragédias têm acontecido na vida humana, e especialmente na vida das pessoas boas, as pessoas cheias de sonhos, cheias de esperanças, cheias de desejos bons, tem acontecido tantas calamidades em suas vidas. Então, o que eu quero dizer para você hoje é um pouco assustador, não é muito confortável de dizer, mas é uma verdade que nós temos que dizer, e ao dizer esta verdade, apontará novos caminhos, né, para você, para a sua vida de fé, também para a sua postura, o seu posicionamento. O fato é que Deus, a declaração que quero fazer é que Deus perdeu a sua autoridade, né? E como Deus perdeu a sua autoridade sobre a humanidade? Nós sabemos que Deus tem poder suficiente, poderia ter criado, ter elaborado uma estratégia através da qual ele pudesse manter o controle sobre a humanidade, o controle definitivo sobre os seres humanos, e impedi-los de se desviar dos seus planos, dos seus projetos, dos seus propósitos, evitar o sofrimento para si mesmo e também evitar o sofrimento para as pessoas. No entanto, porque Deus não utilizou do método que poderia evitar estas dificuldades as quais os seres humanos e ele mesmo têm enfrentado com a humanidade? Porque por causa exclusivamente e especificamente por causa do amor. Porque qual é a natureza do amor? A natureza do amor é buscar e promover a felicidade dos objetos amados, das criaturas amadas. Uma vez que Deus criou os seres humanos na expectativa de que estes não fossem apenas criaturas quaisquer, mas fossem filhos, estabelecessem uma relação de amor com ele, de pais e filhos com ele, conforme disse Jesus, né? Uma vez que os seres humanos vivessem debaixo do controle da autoridade divina, sem uma liberdade plena, eles não poderiam sentir alegria, não poderiam sentir prazer, não poderiam sentir o mesmo nível de satisfação pela vida. Uma vez que nós, devido à nossa natureza, sentimos prazer quando temos liberdade, quando podemos sentir que somos donos da nossa própria vida, isso nos dá a sensação de liberdade, a sensação de prazer, nos dá a sensação de dignidade. Então Deus, quando fez os seres humanos, Deus nos concedeu esse livre-arbítrio justamente para que os seres humanos pudessem se transformar em pequenos deuses, tivesse a liberdade para exercer sua criatividade, tivesse gosto com a sua própria existência, não apenas satisfazer a perspectiva de Deus, de grandeza, de poder, de autoridade, mas ele queria
realmente promover a felicidade, queria criar de uma forma que o ser humano pudesse ser feliz, pudesse sentir gosto e orgulho de si próprio e poder ter a liberdade para exercer a sua criatividade. Assim, a sensação de dignidade, a sensação de honra, né, se desenvolveria no coração dos seres humanos e estes poderiam ser considerados pequenos deuses, microdeuses, né? E por isso a própria Bíblia diz, sois deuses. Jesus também, em situações, enfatiza a necessidade de sermos semelhantes a Deus. Nós sabemos que desde o Gênesis está declarado que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e também como filho de Deus, ele também deveria ser um pequeno Deus, naturalmente. Então, para cumprir com este propósito, Deus fez o quê? Deus transferiu sua autoridade, ele transferiu parte, ele cedeu parte do seu poder para a humanidade. Quando ele diz para os primeiros ancestrais, crescei, multiplicai e dominai sobre todas as coisas, sobre os mares, os peixes dos mares, tudo que habita sobre a terra, também sobre o céu. Então, ele partilhou sua autoridade quando concedeu liberdade para os seres humanos e quando também transferiu este direito de domínio sobre a criação. Então Deus estava cedendo o seu poder, cedendo sua autoridade. Será que ele errou em fazer isso? Não, né? Não, porque ele sabia que não havia prazer na vida humana, ele mesmo não sentiria tanto prazer tendo o homem, tendo os seres humanos como seus objetos controlados, manipulados, aqueles que não tinham autonomia, não tinham gosto pela vida, simplesmente existiam porque são obrigados a existir. Essa não é a natureza, não era o desejo de Deus, essa também não é a natureza dele, não é a natureza do amor. A natureza do amor é querer, desejar que os parceiros objetos sejam até mesmo, se possível, melhores do que ele mesmo, do que o parceiro sujeito. Esta é a natureza do amor. Por isso os pais desejam e sonham, almejam que os seus filhos sejam melhores do que eles. E os casais, o esposo deseja que a esposa seja sempre melhor, e o contrário também com o marido, sente orgulho, sente prazer com o desenvolvimento do outro. Essa é a natureza do amor. Esta é a natureza do próprio Deus também. E assim, uma vez que Deus cedeu essa autoridade, cedeu o seu poder para a humanidade, ele correu o risco, o risco que, infelizmente, ele teve que experimentar a rebelião dos seres humanos aos seus princípios, teve que enfrentar o ser humano, presenciar, contemplar os seres humanos se desviando do caminho ao fazer mau uso do seu livre-arbítrio, fazendo mau uso também da sua criatividade. A humanidade tem causado desastres terríveis contra si mesma e causando também uma tremenda decepção no coração de Deus, frustrando completamente as suas expectativas. Realmente uma grande calamidade que jamais Deus pensou que pudesse acontecer. A situação é tão grave que, se você ler a Bíblia em Gênesis 6,6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver criado o homem sobre a terra e ficou com o coração pesaroso, realmente demonstrando claramente que houve uma frustração muito grande da parte de Deus com relação ao posicionamento, à postura, à direção que os seres humanos tomaram. Bom, tudo bem, isso aconteceu, e o que nós devemos fazer? Hoje nós devemos aprender o ideal de Deus, devemos aprender como usar corretamente o nosso livre-arbítrio, devemos aprender como usar corretamente a nossa criatividade, a fim de que nós possamos vir a honrar a Deus, a trazer a alegria, a produzir ou a caminhar conforme a expectativa que ele teve no princípio, quando cedeu a sua autoridade para nós, que nós devíamos complementar a grandeza de Deus, complementar a autoridade de Deus com o nosso serviço, com a nossa obediência, com a nossa lealdade e fidelidade aos planos de Deus. É assim que deveria viver a humanidade. E a humanidade toda deveria, então, honrar a Deus através da sua existência, uma vez que ela entendesse a perspectiva de Deus e fosse completamente fiel aos seus princípios. Nós estamos diante de uma humanidade completamente destruída,
completamente destroçada e nós devemos fazer um plano. Como vamos fazer para conscientizar a humanidade? Como fazer com que cada pessoa volte a caminhar na direção certa? É por isso que Deus ele trouxe hoje a socialização dos meios de comunicação, a indústria, a tecnologia da comunicação, para que o seu coração, o seu entendimento, a sua vontade fosse difundida, fosse propagada e chegasse a todas as pessoas, ao entendimento de todas as pessoas, de forma que todas as pessoas nos seus lares, aonde elas estiverem, elas possam voltar a compreender a vontade de Deus, o desejo de Deus e começarem a trabalhar para solucionar suas dificuldades, seus problemas, corrigirem seus passos e começarem a dar aqueles passos certos da forma que os primeiros ancestrais deviam dar, cuidando corretamente de si mesmo, zelando pelo seu desenvolvimento, pela sua prosperidade espiritual e zelando também do meio ambiente, da criação, desse tesouro tão magnífico que Deus criou e colocou à nossa disposição para complementar os meios através dos quais nós iríamos viver uma vida de prazer pleno e felicidade e uma gratidão plena para com Deus, nosso Criador. Eu espero que Deus abençoe você, que lhes dê sabedoria e lhe dê muita saúde, muita força, para que nós possamos batalhar por esta causa, a fim de poder corrigir os problemas da humanidade e trazer novamente alegria para Deus. Né? É por esta razão que o nosso fundador, fundador da Associação das Famílias, né, Reverendo Samiamun, ele tratou de difundir, distribuir até mesmo gratuitamente seus livros. Princípio Divino, por exemplo, distribui gratuitamente para 3.000 pastores evangélicos aqui no Brasil, pelo mundo afora deve ter feito isso. É porque ele sabe da urgência que a humanidade tem de compreender a vontade de Deus, e ele, quando compreendeu a vontade de Deus, era ainda um adolescente, era um jovem, em apenas 16 anos, e segundo ele, chorou uma semana inteira sem parar, realmente comovido com a tristeza de Deus pela direção que o seu projeto, que a humanidade tomou. E hoje nós sabemos que vamos trabalhar para corrigir isso. Eu sei que você vai abraçar o sonho, o desejo de Deus e trabalhará dentro da sua casa, da sua família, com o seu lar, com seus amigos, para que nós possamos parar com a agressão aos ideais de Deus. Deus abençoe você e a mim também. Muito obrigado por acompanhar esta live. Se você gostar, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Ajude também a desenvolver o nosso canal e propagar a palavra verdadeira do Deus verdadeiro, Criador do universo, dos céus e da terra.